1 Coríntios 10, 13. E depois vai ser Mateus 11, 28. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possam suportar. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Amém? Vamos orar antes de sentar? Senhor Jesus, sua palavra foi lida, Pai. Que há todo o entendimento que vem do Senhor derrama sobre nós, Senhor Jesus. Que possamos entender e que a ousadia do Espírito Santo nos dê força para colocar em prática, Senhor Jesus. Que tira todo medo, toda distração, Senhor Jesus. Que o Seu Espírito Santo derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, porque um dia aceitamos, Senhor, as Suas condições e dizemos que amaria o Senhor para sempre, Pai. Até o nosso encontro, Senhor Jesus. Porque o Senhor disse para nós, nós também dizemos a você, Senhor. E nós muitas vezes não cumprimos, Senhor Jesus. Pedimos a Sua misericórdia, a Sua ajuda, Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar? Eu, minha família, sempre estamos dispostos a participar das coisas do Senhor, estar sempre lendo a palavra, sempre orando. E aconselhando outras pessoas também. E nisso vem o temor do Senhor, o temor da palavra do Senhor. E a gente, quanto mais vai conhecendo o Senhor, a gente vê que é mais difícil, mas vai ficando mais simples, vai ficando mais resumido. Porque geralmente a gente vem com um monte de dúvidas, um monte de desculpas, um monte de porquês, e o Senhor vai nos esclarecendo e vai resumindo, deixando mais simples, só que talvez não tão fácil. E eu e minha casa, e minha família, passando por algumas situações em que a gente não via mais solução, né? As soluções que a gente achou que eram viáveis, a gente colocou diante do Senhor, como fosse mostrar para o Senhor, ó, a solução está aqui. E veio esses versículos, porque quando a gente se coloca por de fora para aconselhar outra pessoa, a gente fala, ó, nada veio sobre você que você não possa suportar. O Senhor não ia fazer algo para você que você não pudesse suportar, né? E quando chegar o dia que estiver encurralado, Ele vai te dar o escape, né? E o dia que você estiver cansado, sobrecarregado, entrega para Jesus, né? Simples, né? E a gente aconselha as pessoas assim. Só que daí chega a nossa vez de passar. Né? Não que a gente não acredita, não que a gente não tenha fé, mas chega a nossa vez. E a gente já sabe um pouco das respostas. Então, quando a gente vai procurar alguém, se a pessoa falar, me dá um minuto, esse minuto eu já sei a resposta. E esse é o dilema. Então, a princípio, esses versículos veio para mostrar para mim, pelo temor da palavra, e falar assim, ó, está escrito, e aí? Não é o que você fala para as pessoas? Então, agora crê. Aí, depois, semana passada, a Lu falando do relacionamento de Jesus com as pessoas, a dificuldade, né? E eu comecei a ver a dificuldade que eu tenho em relação com Deus. Porque a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, e a gente vai tirando o diabo de fora, né? Que o meu problema está com Deus agora. Porque todas as soluções estão nele. E como é difícil ter esse relacionamento com Deus. Porque Ele vê diferente que eu vejo, né? Na palavra diz lá, quando foi escolher Davi, né? Eu não vejo como você vê. Então, Ele vê diferente que a gente, né? Ele pensa diferente que a gente, né? E fala que os nossos pensamentos dele são mais altos, né? Os sonhos dele são diferentes. Então, né? E Ele também não as contas dele não batem com a da gente, né? Nem a logística dele, né?
manda pessoas lá para longe, outros de lá para cá, né? O pastor comentou semana passada, tinha várias cidades aqui, não faz muita lógica, né? Que cada cidade tem uma igreja também, ó. Era tão mais simples, né? Então, ele então, esse relacionamento com o Senhor também não é fácil. Aí eu cheguei até a falar, Senhor, será que eu nasci de novo, Senhor? Porque está difícil se relacionar com o Senhor, porque tudo que eu penso, tudo que eu acredito, tudo que eu vou falando com o Senhor, e o Senhor é tudo contra. Alguém está errado, né? Então eu fui começando a perceber que até hoje, sou eu que perco, né? Sou eu que estou errado. E nessa situação que eu estou passando, que eu estava passando, veio uma história bastante conhecida, que está na Bíblia, que a gente vai ler, que veio para tirar um pouco dessas dúvidas minhas, tirar essa incredulidade e confiar mais nele, né? Que está lá em Êxodo 14. Pode colocar Êxodo 14, 10, que é no meio ali, e a gente vai falar alguns versículos ali. História bem conhecida, né? Porque, assim, a gente vê, geralmente, as nossas batalhas é com o diabo, né? Com as dificuldades, com as circunstâncias. E quando é o Senhor que está conduzindo as nossas... É o Senhor que está provendo a dificuldade. É o Senhor, que a nossa luta é com o Senhor. Que é o Senhor que a gente tem que prestar contas. É Deus que está conduzindo todas as coisas. E nós, aí como é que fica daí? Porque é um povo de Israel que estavam aprisionados. E toda vez que vem essa história, não sei vocês, mas muitas passagens de Êxodo, a gente fala, nossa, que povo incrédulo, né? Tantos milagres, né? E esse povo é tão incrédulo, como é que esse povo é mal agradecido? Tinha maná, tinha de tudo, Deus conduzindo eles, vendo maravilhas, e esse povo não acreditava, ficou vagando lá, a distância é tão curtinha, teve que ficar 40 anos, porque é culpa dele, esse povo. Aí o Senhor falou assim, mas você acha que você é diferente dele? E eu não estou conduzindo todas as coisas na sua vida? Então, 14:10 fala assim, ao aproximar-se Faraó aos israelitas, olharam e avistaram os egípcios, que marchavam em direção deles, e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Eu li o versículo 10, que é bem na hora, onde todos conhecem a história, né? Teve as pragas, né? Faraó cedeu, eles foram libertos, e começaram a caminhada. No capítulo 14, eles começaram a caminhada, a saída do Egito. O povo aprisionado, achava que era impossível. Deus levantou um homem, Moisés. Depois de tantas provas, foram libertos. E no meio do caminho, se você ler depois capítulo 14, versículo 1, 2, Deus fala bem assim, ó, mudem o rumo. Eles estavam fugindo, né? Saindo, né? Mudem o rumo e vai lá na beira do mar. E acampem lá. Foi Deus que pediu para eles mudar o rumo. Eles estavam... Era o dia mais feliz, né? Era o dia... E assim, se você ler a passagem, foi escrita muitos anos depois do que aconteceu. Então, quando eles estavam vivendo, eles não sabiam que é o Senhor que mandou eles mudar o rumo. Eles estavam conduzidos pela voz de Moisés. Deus falava com Moisés e Moisés falava com eles. Eles não sabiam que era o Senhor que estava fazendo isso com eles. Então, isso depois, é como nós, como vamos testemunhar, quando a gente vem testemunhar, a gente já tem a vitória, e a gente vem aqui e conta. Mas dificilmente a gente vem testemunhar durante o testemunho. Porque muitas vezes nós não temos certeza se vai ter a vitória. E falamos assim, vamos esperar, depois que eu vencer, vou ser o primeiro a ir lá na igreja. Mas durante o testemunho, poucas pessoas vêm aqui por fé e dizem assim, ó, estou passando uma prova aqui, difícil aqui, mas eu creio. Creio que até semana que vem eu estou aqui de volta para dar o testemunho aqui. É poucos que fazem isso. Então ali eles estavam passando, e chegou o dia feliz. Eu já vim aqui uma vez, muitos anos atrás, e testemunhei e falei assim, ó, chegou o dia desse, sem dívidas. Faz muito tempo atrás. Já vim dar outros testemunhos aqui. E eles, era dia de testemunho, né?
estamos livres. Tão difícil aquele homem, eu achava impossível aquele homem, aquele povo libertar nós, e olha, Deus, 10 pragas para libertar aquele homem, e libertou o povo saiu. Na hora que eles estavam indo, Deus falou assim, ó, peça para o povo mudar o rumo, e acampar lá na beira do mar. E nisso, que eles acamparam lá, Deus, com toda a sabedoria dele, não, né, se fosse eu na época, ou o que está acontecendo comigo, Deus falou assim, vou endurecer o coração do faraó. Faz sentido? 10 pragas, para amolecer o coração dele, para libertar o povo. Faz sentido tudo aquilo, todas as mortes, né, levou os primogênitos, tudo aquilo, para Deus amolecer o coração dele, liberar o povo, aí mandar o povo esperar agora lá, onde não tem saída mais, agora eu vou endurecer o coração do faraó, para o faraó perseguir eles, e matar eles todos. Juntou todos os 600 carroças lá, de batalha, todos os soldados, a Bíblia fala que foi todos os soldados, endureceu o coração, para ele não ir lá com dúvida, para ir bravo mesmo, e mandou perseguir o povo. Só que o povo não sabia que era Deus que estava fazendo isso. Faz sentido Deus vir aqui fazer você testemunhar, acabou as dívidas. Faz sentido Deus falar, você vir aqui, eu estou curado, né? Faz sentido Deus vir fazer você vir aqui e falar, vim testemunhar que salvou meu casamento, né? Foi liberto das drogas, das bebidas, e dá um tempinho, Deus fala, não, peraí, vou fazer voltar, fazer voltar a doença, fazer voltar as dívidas, isso com Deus, não é outras pessoas, não é o diabo agindo, Deus, fala, não, as dívidas vai voltar, as dificuldades familiares vai voltar, as doenças vai voltar, e muitas vezes, quando nós passamos por isso, a segunda vez, nós não temos força mais, né? Talvez nós demos todas as forças para vencer, para sair, para ser liberto, quando ser libertado, aí de repente eles olham para trás, o exército perseguindo eles. Que fala aqui no versículo 10, que todo mundo veio e voltou. E quando a gente lê os próximos versículos, e fala assim, que eles começaram a falar assim, para Moisés, não tinha sepultura lá suficiente, fazendo a gente vir até aqui. E quando eu li, eu falava, meu Deus, que povo ingrato. E isso veio no meu coração, porque eu estava questionando, falei, Senhor, até aqui para voltar tudo de novo, os pesadelos, tudo que eu já passei, fui liberto, achei que nunca mais ia ver essa situação, nunca mais ia ver, o Senhor manda vir pior ainda, outra vez de novo, eu não tenho mais força, Senhor, eu não tenho mais força para isso, de novo, a vergonha, o nome, reputação, eu pensei que já tinha me livrado disso, e eles olhando, tudo, e eles não tinham saída, não tinham para onde fugir mais, foi uma emboscada que Deus colocou eles lá, Deus colocou, falou, eles estavam em fugir, né, quero que vocês mudem o rumo, e acampem aqui, e passou um tempinho, começou a vir um exército para perseguir eles, deixou eles sem saída, e eles clamaram ao Senhor, que eles ficaram aterrorizados, começaram a questionar, e no versículo 13, Moisés diz assim, 14, 13, e respondeu o povo, não tenham medo, fiquem firmes, e o Senhor falando para mim, não tenha medo, fica firme, eu falei, Senhor, não tem como, escapei por pouco, e agora eles não estão vindo mais para deixar o prisionado, eles estão vindo para acabar com tudo agora, e não é só eu, tem minha família, tirei minha família de lá, tirei minha família, não é só eu, e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê, o Senhor lutará por você,
somente se acalma. A gente acha que a luta é nossa. Acha que nós vamos conseguir sair da situação. Estou dizendo, é uma situação diferente, porque é o Senhor que colocou nessa situação. E muitas vezes nessa situação a gente se coloca como vítima. Se colocamos como vítima e fala, Senhor, por que você colocou eu nessa situação? Podia ter deixado eu lá quietinho. Agora o Senhor me colocou nessa situação aqui agora. Passar vergonha. A nossa fé não torna as coisas mais fáceis. A nossa fé torna as coisas possíveis. É diferente. Nós estamos aqui e a gente sonhou num lugar maior. Deus está provendo um lugar maior lá. A nossa fé vai trazer as coisas que eram impossíveis aos olhos humanos, mas vai trazer possível, mas não vai ser mais fácil. Talvez vai chegar um dia lá que a gente vai falar assim, Senhor, por que não deixou naquela igreja menorzinha lá? Veio até aqui e agora nós não conseguimos avançar, falta isso, falta aquilo. Queria tanto. Já aconteceu de a gente lembrar quando eram poucas pessoas aqui, eu falava para minha esposa, Senhor, era tão mais fácil quando tinha poucas pessoas. E a gente vai começando a lembrar, né, achando que como o desafio para frente é grande, o problema quando a gente estava, pelo menos a gente sobrevivia, né? Então a gente começa a lembrar de trás e fala, Senhor, por que não deixou lá atrás? E agora a gente luta com o Senhor, e agora as coisas piorou. E aqui a palavra diz que a luta não é nossa. Se Ele colocou na situação, Ele vai tirar. Se Ele me colocou nessa situação de novo, Ele vai tirar. Se acalme. E veja o livramento que o Senhor vai dar. Eu digo que a minha esposa chegou a chegar em mim e falar assim, eu não vejo saída. Não tem saída. Já pensei, já orei, não tem. E eu falei assim, eu sei que não tem. Mas eu não sei, o Senhor falou, o Senhor prometeu. Eu um dia na sala de oração orando, eu falei, Senhor, só por curiosidade, Senhor, qual que é a saída? Porque eu também não estou vendo, mas eu estou crendo, mas não tem, Senhor. É como se fosse um jogo de xadrez, não tem saída. Não deu 2 dias. O mar se abriu. Mudou tudo. Mudou tudo. Agora tem a nossa parte, né? Não é porque o mar se abriu que a gente não vai ter que caminhar e atravessar. Mas mudou tudo. O pastor sabe do que eu estou falando. 2 dias. E a pergunta aqui não quer aquela, por quê? Por que Deus faz essas coisas? Faz voltar os pesadelos, faz voltar tudo de novo. A gente achou que estava vencido, né? Que a gente já tinha vencido, né? E faz voltar de novo. Faz a vergonha voltar. Faz a gente se sentir mal, impotente. Tem 2 coisas. Uma é a dependência dele. Mais uma vez eu fui constrangido. Assim como aquele povo que eu falava assim, essas pessoas viram tanto milagre e são tão incrédulas, e o Senhor falou assim, você também está vendo tanto milagre, e eu continuo ter que provar para você. Mas tem mais um motivo que o Senhor faz isso. Que mesmo nós debaixo da proteção do Senhor, o Senhor nós não poupamos nós para cumprir o propósito dele. Êxodo 14, 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles perseguirão vocês. Eu, porém, vou endurecer o coração dele, e ele vai perseguir vocês. E eu serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. É para a glória do Senhor. Não importa a situação que você está passando,
Não importa a fase que você está passando. Deus está no controle de todas as coisas. E no final Ele vai tirar uma glória disso. Onde você achou que você seria envergonhado, aquele que te persegue será envergonhado. Não é você. A luta não é nem sua. Você só está sendo usado pelo Senhor para passar isso aí, para outras pessoas verem, tão grande é o Senhor. Às vezes não é nem para você enxergar, talvez você já é dependente do Senhor, você já entregou a sua vida ao Senhor, e está tudo certinho, mas Deus ainda vai usar você, vai apertar você, moldar o teu caráter, para que seja glorificado o Senhor, para as outras pessoas verem quão grande é o Senhor. E nós estamos sendo provados nesse caminho. Como é difícil esse relacionamento com Deus. Não adianta dizer que vai ser fácil. Igual eu comentei no começo, ele já pensa diferente, né? Ele não faz acepção de pessoas, ele não faz acepção de cargos, sua profissão, ou sua formação acadêmica. Quando o Senhor quer provar você, ou quer usar você para provar para outras pessoas o quão grande Ele é, e Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida, da sua família, a gente tem que se sentir honrados. Porque não era nem para mim estar aqui. Às vezes eu não preciso pensar muito, eu não preciso ir muito longe, e ver pessoas que são muito melhores do que eu, e nem nesse mundo estão mais, e o Senhor tem me poupado, tem zelado. Eu lembro um episódio com meu pai. Eu cresci lá em Goiorê, num bairro pobre. Minha mãe queria ter 3 filhos, acho que eu já contei aqui, minha mãe queria ter 3 filhos, teve 2 filhos, aí ficou grávida do 3º e teve um aborto. E ele falou, não, a gente vai ter 3 filhos. E aí eu nasci, eu sou o caçula, e depois eles não tiveram mais, ela laqueou, era só 3 mesmo, então Deus já estava cuidando de mim ali. E eu cresci naquele bairro, meu pai viajava muito, era caminhoneiro na época, viajava, tinha que ficar meses e meses fora. E passei uma infância difícil, fui abusado quando era pequeno, entrei em bebidas 10, 12 anos, 13 anos, já fui internado já como alcoólatra algumas vezes entrei em drogas, já envolvi em tantas coisas, tantos lugares diferentes, e eu me sentia como vítima. E aquilo ficou no meu coração, guardado, protegido, onde ninguém sabia que a angústia que eu tinha. E um dia, quando eu encontrei Jesus, todo mundo achou que eu ia dar glórias a Deus para Jesus. Quando eu encontrei com Jesus, eu falei, Jesus, por quê? Eu tinha algo para falar assim, Senhor, e agora? A culpa não é minha, eu era inocente. E como fosse uma arma, eu tinha ali que estava carregado esperando encontrar Jesus, para falar, agora eu te encontrei. Agora eu te encontrei, e aí agora? Presta conta agora, o que fez eu passar? Toda essa dificuldade, dias e dias, em drogas, e envolvido em prostituição, em lugares, nenhum real que eu tinha, que eu entrava, que eu tinha acesso, era coisa certa. Nada era certo na minha vida, nada dava certo na minha vida. E o Senhor começou a pegar pela minha mão e mostrar onde Ele estava todo esse tempo. E toda vez que eu entro aqui e começo o culto, eu fico, Senhor Jesus, não era para mim estar aqui. Não era para mim estar aqui, Senhor Jesus. E eu cheguei até aqui, não era para mim estar aqui, Senhor. Porque eu vejo as pessoas falecendo, vejo as pessoas perdidas, muito melhores do que eu, que mereciam. E eu estou aqui, o Senhor tem poupado, o Senhor tem zelado pela minha vida, pela minha família. O Senhor tem cuidado, mas por que, Senhor Jesus? Por que eu, Senhor? E o Senhor tem
acalmado o meu coração. E um dia eu estava perdido, e eu estava numa lanchonete, e meu pai tinha chegado de viagem, eu nem via meu pai mais. E meu pai é falecido já, faz 16 anos já. E na lanchonete bebendo, meu pai chegou do nada, nem sei de onde que ele chegou, e sentou do meu lado. Eu pensei que ele ia brigar, né, porque eu já não via ele quando me viu naquela situação. E ele sentou do lado e falou assim: filho, larga essas coisas aí. Sua irmã casou. Meu pai não tinha a 5ª série. Sua irmã já casou, seu irmão já casou, já fizeram família. E você está perdido. Mas ele falou assim: mas eu não sei porquê, mas você tem algo especial. Ele falou. E eu perdido lá, eu nem lembro se eu estava de ressaca ou se eu estava bêbado, se eu estava drogado. E eu lembro que ele falou isso para mim, que eu era especial. E o Senhor fez lembrar isso essa semana, quando Ele me livrou, onde o mar se abriu diante da nossa família e mudou tudo a nossa situação, e falou assim: você é especial. Eu te escolhi antes de você nascer, e escolheu todos que estão aqui. Não sei o que você passou, eu não sei o que fez você chegar aqui, igual eu falei: o Senhor é diferente de nós, Ele não quer saber onde você mora, quer saber o que... Ele quer trazer você para a tua presença, e trouxe você até aqui essa noite, para dizer que você é especial. Que talvez tenha cavalos de guerra vindo atrás de você, ou retornando, os pesadelos voltando, mas Ele quer que você vença, e Ele vai lutar por você, e vai livrar isso, essa noite, Ele disse, e nunca mais você vai ver os egípcios, Ele falou. Ele vai livrar você essa noite, lutar por você, e no final de tudo, Ele vai tirar uma glória dEle. Hoje a gente vai ficar questionando: Senhor, por que você fez isso? É culpa sua. E Ele vai glorificar o nome dEle ainda, e você vai pedir perdão para Ele. E agradecer Ele por tudo que você passou, porque você vai sair mais forte ainda. Em nome